começar? Peraí. Pronto, bom dia a todos. Vamos iniciar aqui nossa revisão com os estagiários docentes do mestrado e doutorado. Fique à vontade, Alexandra, Bruno, Lília e o Luiz que mandou o vídeo, viu? Obrigado. Bom dia, professor, bom dia, alunos. Então, hoje é o dia da revisão das matérias que vão cair na prova. A gente vai trazer os principais pontos, de forma a vocês poderem rememorar essa temática e conseguirem lograr êxito na prova que será próxima, né? Então, a temática aqui é licitação. Os temas abordados serão licitação, os contratos, serviços e servidores públicos. Então, começando por licitação. Quando a gente vai estudar um tema, o interessante é que ao terminar a aula, você consiga falar sobre esse assunto. E para falar sobre esse assunto, como isso é possível? A partir do momento em que você consegue responder essas 3 perguntas. O que é, para que serve, como funciona. Então, o que é licitação? Em resumo, é um procedimento através do qual a administração pública consegue comprar e vender serviços, respeitando os princípios da Constituição brasileira. Então, é um procedimento que permite essa movimentação da administração pública utilizando o dinheiro público. Então, comprando e vendendo, seja serviço, publicidade, obras, tá? Então, isso é licitação. E para que ela serve? Ela serve para permitir a compra e venda pela administração pública, garantindo o quê? Isonomia entre os participantes, que vai ser feita a melhor escolha para a administração pública, porque tem que lembrar que o dinheiro que está sendo utilizado é o dinheiro público, então tem que escolher o melhor, garantindo aí também uma eficiência que consiste em alcançar o maior resultado com o menor custo possível. Também proporciona, através da licitação, a transparência do que se está sendo feito dentro da administração pública e garantindo a eficiência que eu já falei. Como é que funciona a licitação? A licitação, ela pode ocorrer através de 7 modalidades, são 7 modalidades que permitem que a licitação aconteça, e ela é dividida em uma fase interna, que ocorre dentro da administração pública, onde tudo é pensado, elaborado, fabricado um edital e publicado. E aí inicia uma fase externa, que é quando o público toma conhecimento e vem participar desse processo licitatório. Aí vamos detalhar um pouquinho desse assunto. Primeiro, que leis regulamentam a licitação dentro do Brasil? Nós temos a Lei 8666 de 93, que é a Lei Geral de Licitação. É importante lembrar que quem pode falar de licitação no Brasil? A União. Compete à União tratar de temas de licitação. Então, a União trouxe a Lei Geral de Licitação. Essa lei está válida até abril de 2023. Traz os principais pontos, traz tudo sobre a licitação, é uma lei bem extensa, mas ela só vai ter valor até abril de 2023, só vai poder ser utilizada até lá. Junto com ela tem a Lei do Pregão, que é a 10.520 de 2002, ela também vai ser revogada em 2023, e esse ano, em abril desse ano, surgiu a Lei 14.133, que essa lei, apesar de estar vigente, ela praticamente não foi utilizada ainda. E por que ela não foi utilizada se ela já está valendo? Porque a própria lei disse que a lei de licitação anterior ficaria valendo nos próximos 2 anos. E para quê? Para que a administração possa se organizar, possa se adaptar com essa nova legislação. E é por isso que hoje a gente não vê praticamente nenhum órgão público utilizando a nova lei ainda, embora ela possa ser utilizada. Aí vocês poderiam perguntar, mas e aí, eu posso usar as 2 leis? Pode uma, pode outra? Posso misturar, escolher o que é melhor? Não. Isso não é possível. A lei diz bem claro. Se quiser utilizar a Lei 8666, que é o que está acontecendo hoje, utilize-se a Lei 8666 e só ela. Essa nova lei, ela vai sim ser utilizada, mas com o passar do tempo, a partir do momento que a própria administração tome um conhecimento, se assenhore dela, tá? Então, elas estão vigentes, mas atualmente o que está sendo utilizado ainda é a 8666 e a 10.520. Isso quer dizer, Alexandra, que a gente vai ter que aprender tudo de novo lá em 2023? A 8666 vai cair em 2023, tá? Então, essas leis regulam. E aí, vamos começar. Qual é a finalidade, então, da licitação? A finalidade, como o professor colocou no material, é selecionar a proposta mais vantajosa para a administração, garantir a isonomia dos contratos, ou seja, qualquer pessoa que queira contratar com a administração vai poder fazer isso. Desde que ele atenda os requisitos, ele oferte a melhor proposta, a melhor técnica, a técnica e serviço, né? Então, é escolher o que for melhor para a administração. Garantir a isonomia nos contratos do Estado e promover um desenvolvimento nacional sustentável. Isso quer dizer o quê?
Por exemplo, se houver empate entre uma empresa do exterior e uma empresa brasileira, prevalece a empresa brasileira. A prioridade é garantir esse desenvolvimento nacional. Então, essa é a finalidade da licitação. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem interromper para perguntar, tá? Então, vamos lá. E quem é que é obrigado a licitar no Brasil? Toda administração pública, seja ela direta ou indireta, precisa fazer licitação. E toda entidade controlada, que seja direta ou indiretamente, pela administração pública, ou seja, as entidades que não são da administração pública, mas recebem dinheiro público, precisam licitar. E por quê? Porque é o dinheiro público, ele precisa ser bem empregado, ele precisa garantir que vai estar desenvolvendo nacionalmente os bens e serviços públicos, vai estar garantindo isonomia, tudo isso que a gente conversou até agora. Como tem dinheiro público, tem que licitar. Aí vem a pergunta, e as empresas estatais também têm que licitar? Um banco público tem que licitar? Tem que licitar, mas foi feita a ressalva no material de vocês. Eles precisam licitar no que for atividade meio, ou seja, o que não é atividade principal dele. Imagine você quer abrir uma conta no Banco do Nordeste. Seria razoável fazer uma licitação para saber se você é um bom correntista? Não, não seria razoável. E o banco não conseguiria crescer, porque a cada passo dele na atividade fim, ele tivesse que licitar, ele não teria como concorrer com outras empresas, como o Santander, que você chega e abre uma conta. Então, na atividade fim, o que é principal da empresa estatal, ela não precisa licitar. Agora, na atividade meio, vender um imóvel, comprar, escolher um produto de informática, para isso ele precisa licitar. Para escolher um correntista, não precisa. Atividade fim, estatal não precisa licitar. Atividade meio, precisa. Na atividade fim, ela é inexigível. Então, continuando. E quais são os princípios que vão nortear essa licitação? Lembrando que princípio, a gente viu lá no começo do semestre, né, são os nortes, são os norteadores, é o caminho que você deve seguir em determinada atividade dentro da administração. Os princípios da licitação são garantir a isonomia, igualdade, né? Selecionar a proposta que seja mais vantajosa, promover o desenvolvimento nacional, seguir a lei, ou seja, legalidade, garantir a impessoalidade, não se escolhe determinada pessoa, ou um amigo, ou um parente, não, você vai escolher o que for melhor, é impessoal. Vai garantir a moralidade na administração pública, a igualdade, publicidade, probidade administrativa e vinculação ao instrumento convocatório. Essa vinculação ao instrumento convocatório quer dizer o seguinte, o que está no edital está vinculado tanto para a administração como para quem participou. E como é que acontece? Tem uma fase interna e tem uma fase externa. Internamente, dentro da administração pública direta e indireta de quem tem dinheiro público, existe uma abertura de um procedimento interno para dizer, estamos precisando de uma ferramenta de informática para a nossa administração. Todo mundo está virtualizado, estamos na indústria 4.0, então precisamos de uma informática de gestão aqui da administração. Decidiu-se isso através de um procedimento. Vai no orçamento público e destaca o dinheiro que vai ser necessário para isso. Para fazer esse destacamento, né, é algo mais interno, que eles fazem uma pesquisa de mercado para poder destacar o valor. Elabora-se o edital e escolhe uma comissão que vai tratar disso. Na fase interna, o edital é publicado, essa aqui é a regra para concorrência, por exemplo, concorrência, tomada de preço, convite, essa é a regra, tá? Vai mudar no pregão que a gente já vai ver. Publica-se o edital, as empresas vêm, participam e entregam envelopes com habilitação. O que é habilitação? Ela é a comprovação de que ela atende os requisitos daquela licitação, que ela tem o produto que a administração precisa e que ela está limpa, não tem nome sujo, que ela não está devendo a ninguém, que ela não não tem trabalho escravo. Então, ela entrega 2 envelopes, um da habilitação e um das propostas. No caso, em regra geral, primeiro abre-se a habilitação e diz, fulano, beltrano e cicrano estão habilitados, podem continuar na licitação. Quem não está habilitado, por exemplo, trabalha com escravo, tem trabalho escravo, está fora. Se está fora, segue para o próximo envelope com apenas aqueles que foram habilitados. E aí, há o julgamento, que é a etapa seguinte que está aí no espelho de vocês. O julgamento da melhor proposta. Escolheu a melhor proposta, na sequência tem a homologação,
E, por fim, tá cortando aqui, a adjudicação. Opa, passei, pronto. A adjudicação que é o empossamento daquele que ganhou e ele vai poder começar a contratação, efetivamente, a assinatura do contrato. Fase interna, fase externa. Aí, quais são as modalidades de licitação? Importante para vocês que vão fazer a prova logo na próxima semana, dá uma lidinha nesse artigo, porque ele traz todos os detalhes dessas modalidades. Nós temos a concorrência, a tomada de preço, o convite, concurso público, leilão, pregão e a consulta. A concorrência é a modalidade mais complexa, os maiores preços estão na concorrência. Tomada de preço já é uma licitação no termo seguinte, né? O convite, apenas, sim, a tomada de preço para as pessoas que estão credenciadas na administração pública. Convite pode ser para quem está credenciado, quem não está, desde que sejam 3 convocados. O concurso público, para determinada arte, um bem específico, a administração quer, ela abre um concurso para isso, não é esse concurso para assumir um cargo público. O leilão, a gente vai já ver os detalhes também do leilão e do pregão, que são mais específicos, e a consulta, que é exclusivamente para as agências reguladoras. Mas eu ressalto, dá uma lidinha no artigo 22, porque ele traz bem detalhes desse item. E aqui, por exemplo, o que mais destaca essas 3 primeiras, que é a concorrência, tomada de preço e convite, além do fato da concorrência ser mais ampla, tomada de preço para os cadastrados, o convite para qualquer pessoa, é o preço. Se você for na Lei 8666, o valor que está lá é diferente. Mas por que esse valor é maior hoje, Alexandra? Porque houve uma atualização do valor que foi previsto lá em 93, né? Então, a concorrência, esse material a gente vai colocar no grupo. Não, a concorrência, se for uma concorrência para escolher obra e serviço, tem que ser um valor superior a 3 milhões e 300. Se for para comprar qualquer bem, 1 milhão 430. Tomada de preço, 3 milhões e 300, acima desse valor, até esse valor é tomada de preço, acima dele é a concorrência. Até 1 milhão e 430 mil é compra de bens, vai na tomada de preço. Já o convite, eu quero fazer uma obra que custa até 330 mil, eu vou por onde? Vou pelo convite, isso se a gente for escolher pelo valor. Compra de bens, até 176 mil. Então, um requisito essencial da escolha desse tipo de modalidade aqui é o preço. O leilão serve para quê? O leilão é mais específico, por isso que eu coloquei em destaque. Ele serve para alienar bens que a administração não quer mais, vai trocar todas as cadeiras da instituição. Se essa troca for até 1 milhão e 430 mil, pode fazer através de leilão. Vende esses bens que não servem mais. Produtos legalmente apreendidos ou penhorados, foi aquela que o professor falou, por exemplo, que é preso lá no aeroporto. Os bens da Receita Federal são vendidos através de leilão. Bens imóveis recebidos em procedimentos judiciais por dação e pagamento, ou por dação e pagamento. Por exemplo, a pessoa estava devendo, o bem foi tomado. Esse bem é vendido através de leilão. Alguém quer pagar uma dívida judicial e dá um imóvel, esse bem é feito por leilão, que é dação em pagamento. Dação em pagamento é quando você dá um bem para pagar uma dívida. E o pregão? O pregão, eu falei daquelas primeiras, esmiucei o leilão e agora o pregão. O pregão, quando é utilizado o pregão? Bens e serviços comuns. O que é um bem e serviço comum? É aquele que está claro no edital. Não tem mais detalhes, não precisa de um técnico para entender. É algo muito claro, tá? Específico no edital é algo comum, pode ser feito através de pregão. Qualquer valor pode ser utilizado o pregão. Sempre vai ser escolhido no pregão aquele que apresentar o menor preço e não se aplica para a contratação de obras e serviços de engenharia, que tem que ser tomada de preço ou concorrência, bem como locações imobiliárias e alienações. Então, esses são os detalhes mais importantes do pregão. E lembra que eu falei que há uma diferença nas fases de licitação, quando é a regra geral e quando é o pregão? No caso da regra geral, desde o primeiro slide está repetido aqui. Primeiro há o edital, habilita, se julga as propostas, homologa e adjuca. Adjuca é quando a contratação efetivamente ocorre. Já no pregão, há uma troca. Abre seu edital, todo mundo apresenta a proposta e só vai habilitar aquele que teve a proposta escolhida. Para, no lugar de habilitar todo mundo, a proposta escolhida foi essa, 50 mil reais. Então, quem deu 50 mil reais? Você. Pois traga seus documentos para a gente fazer a habilitação. Se esse não lograr êxito, não for habilitado, chama o segundo colocado. Então, há uma troca aqui de etapas, tá certo? Modalidade de licitação
na consulta, na modalidade de consulta, é importante ressaltar que ela é prevista unicamente para as agências reguladoras, tá? Ela não pode ser utilizada para contratação de obras e serviços de engenharia, e também ela é utilizada apenas para bens e serviços não comuns. Ela está prevista uma lei específica para as agências reguladoras. Isso é importante que vocês destaquem. E, Alexandra, mas eu posso fazer concorrência, posso fazer tomada de preço, com a observação que a tomada de preço tem que ser para os cadastrados? Sim, mas tem casos específicos que a concorrência é obrigatória. Quando? Coloquei no slide para vocês lembrarem, ó. Compra ou alienação de bem imóvel, em regra, é concorrência, salvo. Tem aqui. Lembra que a gente falou de um bem dado em pagamento num processo judicial? Esse pode ser em outra situação, exceto a alienação de imóveis cuja aquisição por parte da administração tenha sido derivada de um procedimento judicial ou da ação em pagamento. Caso pode ser através de leilão. Concessão de direito real de uso, concessão de serviço público, tudo isso tem que ser concorrência. Contratação com PPPs, ou seja, parceria público-privada, tem que ser concorrência. Se uma licitação for internacional, independente do valor, teria que ser concorrência. Registro de preço também pode ser utilizado o pregão, mas a preferência é a concorrência. Contratação de obra por preço integral também é a concorrência, tá? Vou colocar esse material lá para vocês darem uma olhada. E é importante destacar que a gente estava falando de modalidade de licitação, ou seja, como a licitação acontece, qual é a forma que ela acontece. Mas a gente tem um tipo de licitação também. O tipo é como que eu vou escolher essa licitação, o vencedor? Como que eu vou escolher? Eu vou escolher pelo menor preço, pela melhor técnica e serviço. O próprio termo do tipo já diz o que é. Vence a licitação quem tiver o menor preço. Esse é um tipo específico para o pregão. Melhor técnica para aquisição de trabalho intelectual, por exemplo, que demande um requisito técnico, algo específico, aí você vai escolher a melhor técnica. Quem tiver a melhor técnica, independente do preço, vai ser o vencedor. E tem a possibilidade de escolher a melhor técnica e preço, vai coadunar. Quem tem a melhor técnica, mas também tem que ter o melhor preço. Então, são os tipos de licitação. É importante não confundir. Modalidades: concorrência, tomada de preço, concurso, convite, leilão, pregão e a consulta, que não está aqui, que eu peguei, né, de outro material para colocar aqui. Dá uma lidinha novamente no artigo 22, que traz isso que a gente está conversando. Tipos de licitação: menor preço, melhor técnica, técnica e serviço, e tem a história do lance, que também ele se coaduna com o menor preço. E, Alexandra, sempre a licitação é obrigatória? A regra é que sim, mas existe em 3 artigos dessa lei que dispensa a licitação. Quando que a licitação é dispensada? Ela não precisa ser feita. Existe a hipótese de inexigibilidade de licitação. Quando é que a licitação é inexigível? É quando ela não pode ser feita, não tem como fazer. Por quê? É inviável a competição. E por que seria inviável a competição? Só existe um único produtor no mercado de determinado produto que a administração quer. Dá para competir? Não dá, só tem ele. Então, nesse caso, é inexigível. Mas existem hipóteses também de dispensa e dispensada. Vamos ver aqui o slide. A licitação, há uma dispensa de licitação quando ela é inconveniente. E lá no artigo 24 tem várias opções que a gente vai ver daqui a pouco os detalhes desse objetivo do artigo 24. Ela tem várias opções, mas é um rol taxativo. Então, assim, somente naquelas situações há uma dispensa de licitação. Mas a licitação é possível de acontecer. Já no artigo 25, ela traz um rol, exemplos, exemplificativamente, quando que a competição não dá para acontecer. Se essa competição não puder acontecer, a decisão é vinculada. A administração não tem como fazer a licitação e ela vai partir para uma contratação direta. Já no artigo 17, a lei diz expressamente quando é obrigado a contratação direta. Vamos ver mais detalhes sobre isso. Está aqui. Artigo 17, ela traz a licitação dispensada. O que quer dizer? É obrigatório contratar direto. Não tem como fazer a licitação. Ainda que ela possa ser feita, a lei disse: nesses casos, você contrata diretamente. Quando? Alienação subordinadas ao interesse público, desde que seja justificado e que tenha uma avaliação prévia. Exemplo, dação em pagamento, desde que vai haver uma doação da administração pública, uma troca de bens móveis,
com a administração direta e indireta. Tem um bem aqui, eu não quero, eu vou dar para outra administração. Ela não precisa licitar. Não precisa e não vai licitar. É obrigatório que ela faça a contratação direta. Venda de ações, também contratação direta. Quando que a licitação é dispensável? Está no artigo 24. Ela é dispensável, quer dizer, ela podia ser feita, mas não vai ser feita. São casos excepcionais e taxativos na lei. É em razão do valor, em razão de situações excepcionais, em razão do objeto ou em razão da pessoa. Aí eu trouxe alguns exemplos. Pequenas contratações que não devem ser já licitação, e por que não, se podia? Porque às vezes o valor é tão pequeno que para os servidores públicos fazer um edital, publicar no Diário Oficial, às vezes sai mais caro do que contratar diretamente. E quanto seria esse pequeno? A lei fala em 20% do valor da contratação. Em situações excepcionais, por exemplo, está tendo uma guerra, gente, está tendo uma calamidade pública, foi o que aconteceu, por exemplo, no Covid. Muitos estados disseram, olha, não dá para licitar. E não dá para licitar por quê? Porque a gente estava numa situação de calamidade pública, de emergência, né? Emergência estadual ou nacional. Não tem como, não dá tempo de licitar. Então, contrata direto também. Nas compras de hortifruti granjeiros. Por que não? Porque pode estragar. Então, já contrata diretamente. Desde que seja avaliado, né? Também tem que fazer uma pesquisa, pelo menos. Associação de portadores de deficiência física sem fins lucrativos, de comprovada idoneidade, organizações sociais sob contato de gestão, essas pessoas não vão precisar passar por licitação, elas podem ser contratadas diretamente. Estamos na licitação dispensável, artigo 24 é taxativo. E a licitação inexigível? A licitação inexigível são três situações que a lei traz, que todo e qualquer caso concreto que se enquadre nela, você não precisa licitar, tá certo? Quando? Compra de material, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por uma única pessoa. Contratação de serviços técnicos, enumerado por lei que seja de natureza singular, de profissionais de notória especialização. Até o professor deu um exemplo, por exemplo, acho que foi o Luiz, que seria o super mega parecerista daquele determinado caso. Pode contratar direto. Contratações de profissionais. Agora, eu posso contratar qualquer advogado para dar um parecer e pagar lá 10 milhões a ele? Não, não posso. Tem que ser alguém de notória especialização naquele assunto. Aí você contrata direto, tá? Contratações de profissionais do setor artístico, diretamente ou por empresário exclusivo, desde que o profissional detenha aceitação crítica e pela opinião pública. É o que acontece, por exemplo, no Réveillon. No Réveillon, eles contratam diretamente profissionais de notória aceitação pública. Wesley Safatão, João Gomes, eu acho. Então, esse pessoal contrata direto porque o povo gosta. Então, já é conhecido pela crítica, todo mundo gosta, ele contrata diretamente, né? E aí está aqui um resumão sobre a licitação. Sobre a dispensa e inexigibilidade. Licitação, em regra, é obrigatório. Exceção, não precisa licitar. Quando é que não precisa? Quando há uma dispensa ou quando ela é inexigível. Quando há dispensa, ela pode ser dispensada ou dispensável. Dispensada a lei diz obrigatoriamente, você não vai licitar nesses casos, que é artigo 17 que a gente falou. Vai doar um bem para um colega da administração pública, outra administração? Não licita, tá? Está no artigo 17. Já quando ela é viável a licitação, mas não precisa, está no artigo 24, é dispensável. São só aquelas hipóteses que a gente viu também agora há pouco, calamidade pública, aqui do lado, calamidade pública em razão do valor, em situações excepcionais, valor pequeno, em razão do objeto. E quando ela é inexigível? Quando ela é inviável licitar, não tem como licitar. Qual a ideia central disso? Só existe um fornecedor. O serviço é de notória especialização. O Eli Lopes Meirelles vai dar um parecer sobre direito administrativo, pode contratar direto. Setor artístico, pessoas de notório aceitação pública e crítica, não precisa licitar, contrato direto. Aí, Alexandre, é muita coisa para eu lembrar. Uma dica, lembra o que é inexigível. O que é inexigível, você já sabe. Está lá na pergunta do professor. Calamidade pública é inexigibilidade de licitação? Você vai lembrar, inexigibilidade é quando não dá para competir. Quando é que não dá para competir? 3 situações. Não é o caso de inexigibilidade. Se não é, provavelmente ela é dispensável, porque a dispensada, o rol é taxativo também, diz explicitamente qual que não pode. Então, decora a inexigível, que fica mais fácil excluir as outras, tá?
E então, gente, esse foi a licitação. Eu ultrapassei um pouquinho o tempo, mas tem uma excelente prova. A gente vai passar agora para o próximo item da apresentação, tá? Da revisão de vocês. Deixa eu só parar. Obrigado, Alexandra. Pronto. Gente, vocês conseguem me ouvir? Pronto, bom dia, gente, tudo bem? Vou até me apresentar novamente, já que eu tenho acompanhado mais a turma das 10 horas, né? Então, sou o Bruno, sou do mestrado em Direito da UFC e sou estágio da docência do professor Felipe. Estagiário da docência, né? Faço estágio da docência. Vou tentar abrir aqui o arquivo. Eu, Alexandra, Lília e o Luiz, que infelizmente não vai conseguir comparecer, nós combinamos de tentar, quando abrir a tela, vocês me avisam. Nós combinamos de tentar diversificar um pouco a revisão de uma forma a trazer metodologias diversas, né? A gente sabe que existe uma variedade de assuntos que a gente não consegue dar conta na sua íntegra, mas a gente pensou enfim, fazer essa variação para melhor contemplar os conteúdos. Antes de começar mesmo a parte de contratos administrativos, que eu fiquei responsável, como você já conhece a metodologia de prova do professor Felipe, o que é interessante sempre nesse tipo de questão é se atentar para alguns termos que, em geral, são os termos que definem as questões. Por exemplo, a regra é, ou então sempre acontece tal situação. É dispensável, não é dispensável, como nesses casos em que a Alexandra falou. Então, assim, é importante nessas questões mais objetivas se atentar para cada um dos termos utilizados, porque, em geral, eles vão definir se a questão está verdadeira ou falsa. Então, eu separei aqui, o professor Felipe, ele trouxe na última aula 42 questões. E aí eu procurei ver as questões que envolviam contratos administrativos, eram cerca de 8. Pode ser que o professor não repita, vamos dizer, a mesma proporção das temáticas, mas em contratos administrativos, o que mais tinha na revisão era questões relacionadas à rescisão e anulação. Isso não significa que vai ser assim na prova, mas é um indicativo, né? Acho que a gente pode prestar atenção aí na feição do professor Felipe para ver se ele dá alguma dica, mas eu acho que é um bom indicativo, né, de que esses assuntos, em geral, nos concursos e provas em geral, esse tema das hipóteses de anulação ou rescisão de contratos administrativos são bem cobrados, né? Então, aí só para também dizer que eu vou colocar esse arquivo no grupo com o gabarito e com os comentários, e também aquele do professor Felipe, que ele compartilhou na aula passada, eu estou complementando com os outros estagiários, para ajudar na revisão também. E aí essa era a minha última também sugestão, antes de passar para as questões, que muitas vezes quando vai se aproximando, a gente tem que escolher algum método para tentar fazer a revisão. Eu acho que as questões elas podem acabar ajudando, porque elas acabam sintetizando alguns pontos. Então, acho que é interessante voltar às questões após, assim, com a proximidade da prova. Então, para parar de enrolação, vamos aqui para a primeira questão. A primeira questão diz o seguinte: um contrato é um ajuste entre órgãos ou entidades da administração pública e particulares em comum acordo para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas. Eu coloquei para ser verdadeiro ou falso, né? Não sei se alguém quer se arriscar no chat. Se não, eu vou seguindo. Essa questão, ela está verdadeira. Por que ela está verdadeira? Ela é a exata definição do artigo 2º, parágrafo único da Lei de Licitações, que é basicamente uma transcrição. O que é interessante destacar nessa questão? Vou até colocar em vermelho aqui. Essa questão do comum acordo. Por quê? O comum acordo, às vezes, ele pode parecer contraditório com
o que se explicou sobre contratos administrativos relacionados a questões que são unilaterais e as cláusulas exorbitantes. Mas, veja, essas coisas não se confundem. Por que se fala em comum acordo? Quando a administração abre uma licitação, por exemplo, como a Alessandra falou, o particular que vai concorrer, ele não é obrigado a concorrer. Ele vai por vontade própria. Ele já conhece os termos da licitação. Então, é nisso que se baseia essa ideia de comum acordo, que poderia confundir alguém e dar a entender que a questão seria falsa. E aí não vai se misturar, inclusive, com a questão de outra característica, que é a questão de serem contratos de adesão, em que a outra parte ela não consegue estipular as cláusulas. Então, assim, o particular que vai contratar por meio de licitação, ele vai seguir as normas do edital e tem que seguir de forma rígida. Então, assim, a questão está verdadeira e o comum acordo sim, uma característica do contrato. Vou colocar aqui. A segunda questão é a previsão de alteração unilateral do contrato administrativo, seja quantitativa, seja qualitativa, realizada pela administração pública, constitui exemplo de cláusula exorbitante. Vou ficar aqui de olho no chat para ver se alguém... Como eu também não disponibilizei o arquivo antes, acaba dificultando, né? Alguém já poderia ter feito antes. Mas, enfim, essa questão também está verdadeira. É uma previsão do artigo 65, no parágrafo 1º da Lei de Licitações, certo? Também é uma das previsões do que a gente chama de exatamente a questão das cláusulas exorbitantes, que quando foi explicado, o entendimento das cláusulas exorbitantes, a gente faz muito em comparação com os contratos tradicionais, ou contratos de direito privado, em que as partes atuam de uma forma mais isonômica, mais igual. Com a administração pública, lembrando sempre do princípio do interesse público, né, da supremacia do interesse público, há essa previsão de cláusulas exorbitantes que buscam justamente garantir que os serviços contratados, os serviços públicos, eles sejam prestados de maneira efetiva. Então, sim, a alteração do contrato, do valor final ou de algumas especificações técnicas é um exemplo de cláusula exorbitante, assim como é a prerrogativa da administração de fiscalizar, de aplicar sanções, algo que, mais uma vez, não é usual nos contratos particulares, em regra, com os mesmos poderes que a administração tem. Então, essa questão também está verdadeira. Questão 3. A nulidade de contrato administrativo por ausência de prévia de licitação gera, para o contratado de boa-fé, direito à indenização pelos serviços por ele prestados. Então, vamos colocar aqui aquela questão que eu tinha falado de ter atenção aos termos, né? Questão do contratado de boa-fé. Já adiantando que essa questão, ela também é verdadeira. Novamente, essa questão ela tá bem descrita, tanto na nota de aula, como na lei de licitação. Também, nesse caso, é o artigo 59, parágrafo único. O que é que a gente tem que se atentar? O que a questão está dizendo é o seguinte: a Alexandra acabou de explicar todas as situações em que tem que ser realizadas as licitações. Vamos supor que a administração simplesmente, numa das hipóteses em que era necessário fazer licitação, não fez licitação. Contratou determinado serviço sem licitação. Para pegar até o exemplo que a Alexandra falou, o prefeito contratou uma empresa do irmão dele, quis ajudar o irmão estava passando por uma situação complicada, o prefeito resolveu contratar para ajudá-lo e dispensou licitação. Nesse caso, tem uma presunção de que houve já uma má-fé, porque o irmão do prefeito tinha acesso a informações e acabou sendo beneficiado pela ausência de licitação. Nesse caso de má-fé, não há possibilidade de indenização.
em verdade, a administração ela vai ter que cobrar e os responsáveis vão sofrer as sanções da própria lei 8666. Nesse caso, que é a da definição da questão, que é a letra do artigo 59, parágrafo único, a questão é a boa-fé. Então, o poder público contrata determinado serviço, esse particular que é contratado, ele presta o serviço de forma regular, sem nenhum tipo de favorecimento, e ele prestou o serviço durante algum tempo, ele vai ter direito a essa indenização, porque muitas vezes esse particular que foi contratado, ele teve despesas de pessoal, trabalhistas, acabou executando determinado serviço, comprando materiais, então também se tem um entendimento, utiliza-se muito essa expressão na doutrina e até nos tribunais de contas, da vedação do enriquecimento ilícito da administração. Esse também é um termo utilizado. Então, se o particular, mesmo sem licitação, ele prestou o serviço e ele estava de boa fé, ele tem sim direito à indenização. Então, esse é um termo que também é o que define a questão. Vamos para a questão quarta. Tá tudo bem até agora, gente? Posso prosseguir? Vou só beber uma aguinha, porque tenho também receio de ficar muita informação, já que essa revisão acaba abordando vários assuntos. Eu vou até beber uma aguinha. Pronto. Em relação à questão 4. Se uma empresa de reforma for contratada para pintar os gabinetes da Secretaria de Cultura de um Estado da Federação e atrasar 6 meses, injustificadamente, já vou até grifar, o início do serviço, esse fato, por si só, vou grifar também, constituirá motivo para rescisão do contrato firmado entre essa empresa e a Secretaria. A questão, ela está verdadeira, também é verdadeira. É justamente a hipótese do artigo 78, inciso 4º, que fala exatamente, né, constitui motivo para rescisão do contrato, o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento. Então, esses termos, tanto injustificadamente como por si só, são os que definem a questão. Se estivesse escrito atrasar justificadamente, vamos supor que para fazer a pintura, né, obviamente, o insumo básico é tinta. Vamos supor que tem uma grande... há um problema com as fábricas produtoras de tinta e não tem tinta disponível no mercado. Então, naturalmente, a empresa não vai conseguir prestar o serviço. Então, essa é uma justificativa. Mas se a empresa tem no seu galpão tinta, não tem nenhum problema no mercado, e mesmo assim ela não faz o serviço, ela faz de forma injustificada. E a questão do por si só, a gente tem que analisar o quê? Apenas o atraso do serviço de forma injustificada enseja a rescisão do contrato? Sim. A lei 8666 não condiciona que, por exemplo, ele vai ter que atrasar de forma injustificada e descumprir outra cláusula. Ela não faz esse condicionamento. Essa é sim uma hipótese de rescisão. Pronto, são só 10 questões, gente. Já matamos algumas. Acho que eu vou acelerar um pouco, por conta dos 20 minutos estipulados. A Alexandra cumpriu. Vamos para a quinta. Na hipótese de subcontratação de partes da obra, do serviço ou do fornecimento até o limite admitido em contrato, o contratado transfere, vou grifar aqui, transfere ao subcontratado suas obrigações e responsabilidades contratuais e legais. Para quebrar essa sequência de verdadeiros, essa questão aqui está falsa. É importante lembrar, como o professor Felipe colocou na aula de revisão, a subcontratação, ela é a exceção. Vão ser 2 artigos que vão dar, de maneira geral, as respostas relacionadas à subcontratação. É o 72, salvo engano, o 78. Exatamente. O 72 e o 78 tem que ser feita uma leitura conjunta.
Nesse caso, há sim hipótese em que pode ser feita a subcontratação. Só que o que é que vai dizer o artigo 72 da Lei 8666? Ele vai dizer que o contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais. Pronto, é esse ponto que vai dizer. Sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais. O que é que isso significa na prática? Se eu vou dar um exemplo, que inclusive é o exemplo mais clássico, não sei se poderia dizer mais clássico, mas um exemplo clássico que chega nos tribunais de conta. A empresa ela é contratada para prestar o serviço de transporte escolar. E aí ela subcontrata uma parte da frota de veículos. Às vezes os problemas que chegam é da subcontratação total, que é vedada pela lei. O contratado, se ele subcontrata, ele vai ter a responsabilidade de fazer o quê? De conferir como é que está a frota de veículos. Então, por exemplo, se eu subcontrato e a frota de veículos que eu subcontratei, ela está em desacordo com o edital que a administração pública colocou, por exemplo, o que é uma coisa básica de transporte público escolar, segurança. Então, vamos dizer, houve a subcontratação e essa frota ela era insegura. Isso não significa que quem subcontratou não vai ter a responsabilidade. Ele vai ser, sim, responsabilizado pelo não cumprimento das cláusulas. Então, assim, está falsa porque o contratado não transfere. Porque a ideia de transferir é como se ele deixasse de ter a sua responsabilidade. E não é isso que a lei estipula. Porque a contratação foi direta. Isso se liga até com aquele princípio da intuita persona, que a contratação é direta e a subcontratação ela é só uma exceção. Agora a questão número 6. Vou acelerar, gente, agora que caso um contrato administrativo para construção de bem imóvel seja rescindida por culpa exclusiva da empresa contratada, esta não receberá pela parte executada. Essa questão ela também está falsa. Por quê? É a mesma da Bruno, não sei se está acontecendo com vocês. Cortou o áudio um pouco. Aqui também cortou. Acho que ele travou, caiu. Estão me ouvindo agora? Vou mandar mensagem. Pronto, agora Tá voltou. certo. Então, vinha dizendo que a lógica da questão 6 é a mesma da questão 3. A regra é que, se for executado o serviço de boa-fé, ele vai ser indenizado na proporção de que foi executado. A rescisão, ela vai gerar efeitos para frente, né? Vamos dizer assim. A partir do momento da rescisão, a empresa contratada ela não vai mais prestar o serviço. Mas se ela prestou o serviço anteriormente, ela tem que ser indenizada, a não ser que haja uma questão relacionada à má-fé, como eu havia explicado. Questão 7. Caso a contratada atrase injustificadamente a execução do contrato, poderá ser aplicada multa de mora. No entanto, a administração não poderá, aí a dica dos imperativos, né? A administração não poderá rescindir unilateralmente o contrato nem aplicar outras sanções. Essa questão, ela também está falsa. Por quê? Vai ser o artigo 86, parágrafo 1º. O que a Lei 8666 diz de forma objetiva? Além da multa de mora, a administração ela pode rescindir unilateralmente e aplicar as outras sanções, né? Que são a impossibilidade de contratar com o poder público, enfim, várias outras sanções que são aplicáveis na lei. Então, assim, a multa de mora, ela pode ser, sim, poderá ser acompanhada da rescisão do contrato e de outras sanções estipuladas na lei. Questão 8. Os contratos administrativos de prestação de serviço a serem executados de forma contínua poderão ter sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 meses. Questão verdadeira. Justamente a redação do artigo 57
inciso 2º, exatamente a transcrição do artigo. Então, assim, atentem, no caso dessa questão, assim, não é a metodologia mais adequada. E eu nem acho que isso, no fim das contas, vai medir o conhecimento de vocês sobre a matéria. Mas, nesse ponto, o que iria decidir a questão é, de fato, lembrar que o prazo é de 60 meses. Vamos para a penúltima questão. Na execução do contrato administrativo por parte do contratado, a subcontratação de partes da obra, serviço ou fornecimento independe da anuência da administração pública. Essa questão também está falsa. A justificativa é a do artigo 72 da Lei 8666. Como a gente já falou, e eu acho que é importante ressaltar, né? A subcontratação, ela não é vedada, mas ela é a exceção. Se ela é exceção, ela vai ter que estar prevista no edital de licitação, por exemplo, da contratação, e a administração pública vai ter sim que dar a sua anuência. É o caput do artigo, né? Até o limite admitido em cada caso pela administração. Então, sim, não dá para quem foi contratado fazer de forma por vontade própria, né? Sob pena de incorrer naquelas sanções. Por fim, a última questão, é dispensável, que mais uma vez a questão do termo, é dispensável a realização de licitação para a celebração de contratos de parceria público-privada. É falso também. É a redação do artigo 10º da Lei 11.079. Uma dica importante dessa questão seria lembrar que os contratos de parceria público-privada são contratos de longo tempo. Então, assim, imagina a administração firmar um contrato, uma parceria público-privada para 20 anos e não fazer nenhum procedimento de licitação antes, né? Então, não é razoável. Como é um compromisso de muito tempo, então, até pensando por essa lógica, dá para entender que seria necessário a licitação e a redação do artigo 10. Pronto, gente, é isso. Já vou passando para a Lília. Mas seria isso. Eu acabei não colocando algumas questões sobre convênios, mas se vocês acharem interessantes, eu posso colocar outras também nesse mesmo estilo, né? Com gabarito, comentário. Mas a ideia seria mais isso. Eu agradeço. Fico à disposição aí para qualquer dúvida, para bater essas questões, e vou colocar esse arquivo no grupo. Tá bom? Obrigado, viu, Bruno? Obrigado, professor Felipe. Ótimo. Você tem a palavra, Lília. Fica à vontade. Obrigado. Bom dia, pessoal. Eu estava olhando a lista, eu acho que era o Luiz, mas eu posso falar logo, sem problema nenhum. Bom, eu vou dar continuidade na revisão de vocês. A gente vai aprender um pouco sobre servidores públicos. E eu vou começar aqui a apresentação. Vocês podem me interromper se eu não falei alguma coisa, troquei algum termo, não entenderam, certo? Deixa eu botar aqui no... Pronto, servidores públicos, que é o que a gente vai revisar agora. Quem são eles, né? Como a gente pode identificar um servidor público? Primeiro é bom a gente entender umas nomenclaturas, né, do assunto. A gente vai entender que um agente público é todo aquele que tem um vínculo com o poder público. Então, é o termo mais genérico, né? Para todas aquelas pessoas que têm um vínculo com o poder público é um agente público. E a gente destaca os agentes administrativos, que são os servidores públicos, os empregados públicos e os temporários. Então, os servidores públicos, eles se caracterizam porque eles fazem um concurso público e eles têm um vínculo estatutário, então tem um vínculo específico com a administração. Se é um servidor público federal, ele vai ter um vínculo regido pela 8.112, então ele vai ter um vínculo específico, né? Se é um servidor público do Estado, vai ter um vínculo específico. E os empregados públicos, eles também fazem o concurso público, mas eles não são regidos por um vínculo estatutário, e sim pelo vínculo seletista. O vínculo seletista é aqueles que vocês aprenderam, não sei se já tiveram a cadeira de Direito do Trabalho, mas aquelas regras que vocês aprendem em toda a cadeira
do direito do trabalho, os empregados públicos são regidos por essas regras. Então, eles fazem concurso público, mas as regras deles são aquelas que vocês aprenderam na disciplina do direito do trabalho. E os temporários? Os temporários, eles se caracterizam porque eles não fazem um concurso público, eles passam por um processo mais simplificado. E o que eles vão fazer é um serviço temporário, o próprio nome já diz, né, que é regulamentado por uma lei específica, deve ter um interesse público naquele serviço temporário e vai ser excepcional, contratação de caráter excepcional. E a gente tem os agentes políticos também. Eu gosto de usar umas palavras para me ajudar a memorizar, mas sempre lembrar, porque às vezes agente público, agente administrativo, agente político, às vezes a gente confunde quem é quem. E, para mim, eu utilizei a palavra poderes, 3 poderes. Então, os agentes políticos, eu vou lembrar dos 3 poderes: o poder legislativo, o executivo e o judiciário. Porque eles são os agentes políticos. O poder legislativo, então, os deputados, senadores, os vereadores, eles são agentes políticos. O poder executivo, o governador, o presidente, é um agente político. E o judiciário também é um agente político, a gente inclui o juiz e o MP. De tabela aqui, né, na definição de agentes políticos, são aquelas pessoas que exercem um mandato eletivo e os que estão junto daquelas, né? Geralmente, um governador tem um assessor, então, os secretários, ministros, dessas pessoas que exercem um mandato eletivo. Então, todos eles são agentes políticos. Os que exercem um mandato eletivo, os secretários, ministros, o MP e a magistratura. Eu uso esse termo poderes para associar os 3 poderes e tentar relacionar aos agentes políticos. E continuando aqui, temos o artigo 37 da Constituição, traz alguns pontos sobre esse assunto. É importante vocês relerem. Então, eu trouxe aqui só para... É bem simples, esse artigo é o seguinte também, que diz o quê? Que a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei. Essa é uma vaga das nomeações para cargo em comissão, declarado de livre nomeação e exoneração. É bem simples, né? Eu acho que vocês devem ter uma noção de que todo cargo em emprego público precisa de um concurso público, precisa fazer uma prova, e vai variar de acordo com a complexidade do cargo. Então, uma prova de juiz vai ser terá mais fases, né, do que uma prova, sei lá, de analista de algum canto, vai ser menos complexo. Com exceção daquelas pessoas que são nomeadas para cargos de comissão, né, que são aquelas pessoas que não fazem um concurso e elas podem ser exoneradas a qualquer momento. Então, elas não têm esse vínculo efetivo, né? É mais de livre nomeação e exoneração. A qualquer momento elas podem sair desse cargo. E um outro artigo também da Constituição que fala é o inciso 5. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições percentuais mínimas previstas em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Isso aqui é para a gente associar os termos, né? O próximo slide eu botei no quadrinho para ajudar a entender melhor. Então, o cargo efetivo é aquele que presta o concurso público. Fez o concurso público, tomou posse, está no cargo efetivo. A função de confiança e o cargo em comissão têm 2 características em comum. A segunda eu não escrevi aí, mas enfim. A primeira é o quê? São para atribuições de direção, chefia e assessoramento. Então, os dois têm essa função. E eles são de livre nomeação e exoneração. A diferença é que a função de confiança é para aqueles servidores que estão na administração, que chegaram lá para um concurso público, um cargo efetivo. Diferente do cargo de comissão, que não, é aleatório. De alguém lá, fulano, trabalha bem, vou chamar aqui para ser chefe aqui desse setor aqui. Então, qual é essa a diferença, né? Que dentro lá, vamos imaginar, sei lá, tem um setor de um tribunal, do TRE, e lá tem um analista que tem um cargo efetivo lá. Então, ela pode ser, se ela for exercer foi nomeada para ser chefe lá, em determinado setor, ela vai exercer uma função de confiança, vai receber mais
e vai estar lá fazendo o trabalho dela, e a qualquer momento ela pode ser exonerada no cargo de comissão. Também a pessoa vai ser chamada a exercer um cargo de direção ali, e a qualquer momento ela pode também ser exonerada. A diferença marcante é que um fez o concurso público, que é a função de confiança, e o outro não, que é o cargo em comissão. E aqui só é um outro artigo bem simples, né, que fala que a validade do concurso público será de 2 anos, prorrogável por uma vez por igual período. E aqui a administração vai verificar se convém ou não prorrogar, então cabe a ela decidir. O próximo inciso, ele é mais comprido, não vou ler porque eu acho cansativo, mas vou explicar para vocês. Isso tudo é um inciso, eu procurei destrinchar para ver se fica mais entendível, digamos assim. Então, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que toda aquela pessoa, né, aquele agente público que trabalha para a administração, que tem um vínculo para a administração, essa pessoa ela não pode receber qualquer pessoa. Ela não vai poder receber mais do que os ministros do STF. Então, o limite de remuneração, né? Então, alguém trabalha, eu sou servidora pública, você não recebe mais do que o ministro do STF. Ninguém recebe mais do que o ministro do STF. Ele está querendo dizer todo esse começo, né? Ele fala, remuneração e subsídio, a gente vai ver a diferença de remuneração e subsídio. Dos ocupantes, ele diz quais são os cargos, funções, toda a galera não pode receber mais do que os ministros do STF. Aí, isso, no âmbito dos municípios, ninguém pode receber mais do que o que recebe o prefeito. Então, o prefeito é a pessoa que recebe mais dentro do âmbito dos municípios. Ninguém pode receber mais do que ele. No âmbito dos estados e do DF, tem uma subdivisão. Ninguém recebe mais do que o governador no âmbito do Poder Executivo. Ninguém recebe mais do que os deputados estaduais no âmbito do Poder Legislativo. E ninguém recebe mais do que os desembargadores do TJ no âmbito do Poder Judiciário. E os desembargadores do TJ, eles também estão limitados, a remuneração deles está limitada a 90 inteiros e 25 centésimos % do subsídio do que recebe os ministros do STF. Né? Então, isso aqui é só para a gente entender qual o limite da remuneração que cada pessoa pode receber dentro do âmbito lá do geral do STF, e o município dos estados tem essas subdivisões. E aqui são outros artigos importantes também na Constituição, que não se pode não se pode acumular cargos públicos. Então, eu não posso ser analista de um tribunal e juiz, até porque a pessoa não dá conta, mas enfim, é vedada a acumulação de cargos públicos. E a Constituição traz 3 exceções. De 2 cargos de professor, um cargo de professor e outro técnico ou científico, e 2 profissionais da saúde, com profissões regulamentadas. Geralmente, o profissional da saúde acaba tendo trabalho de manhã no hospital, em outro hospital à noite, enfim. Então, essas são as 3 exceções que se pode acumular cargos públicos no Brasil. E tem um artigo 38 que também está relacionado a esse assunto, né? Ele fala o quê? Que um servidor público da administração direta ao cargo fundacional. Então, eu sou analista de um tribunal, sempre usando a questão do analista. Então, eu posso me candidatar a ser prefeito, governadora. Se eu exerço um cargo público, eu posso exercer um mandato eletivo. Mas, se esse mandato eletivo ele for federal ou estadual, eu vou ficar afastada do meu cargo, do meu emprego de função pública. Se eu me candidatar a ser prefeita, eu vou me afastar também, mas eu posso optar. Eu recebo mais no meu emprego, no meu cargo. Então, posso optar a minha remuneração. No caso do vereador, eu sendo uma servidora pública, me candidato a vereadora, venço as eleições, então o que é que eu faço? Será que eu dou conta? Existe uma compatibilidade de horários? Eu consigo. Meu trabalho é de manhã, à noite, e eu exerço minhas funções de vereadora amanhã e à tarde. Então, ok, eu consigo trabalhar nos 2 campos. Então, eu posso acumular essas 2 funções, né? E se não houver compatibilidade, eu vou escolher como no ensino anterior. Vou fazer como o prefeito, que pode escolher qual é a remuneração que ele prefere. E aqui temos a súmula vinculante número 13.
se refere ao nepotismo. O que é que ela quer dizer? Elas, em outros termos, também ela é bem grande, mas significa o quê? Que eu não posso usar o poder que eu tenho na administração para indicar os meus familiares. Eu não posso estar fazendo isso. Então, o ideal seria ela ter começado assim, né? Viola a Constituição, a nomeação, mas ela deixou viola a Constituição por último. A gente lê tudinho, no final, viola a Constituição. A gente pode começar pelo fim, né? Viola a Constituição, a nomeação de cônjuge, companheiro, parente em linha reta, colateral, por afinidade, até o terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante, assim, enfim, sintetizando, para exercício de cargo em comissão ou função de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública, direta e indireta, em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, o que é que significa? Que se eu faço parte, sou uma servidora da administração, tenho um cargo na administração, eu não posso estar nomeando meu marido, nem minha mãe, nem meus filhos, mas nem meu tio, até o terceiro grau do meu tio. Eu acho que você já deve ter aprendido isso, essa questão no direito civil, né? A linha reta é acima e abaixo, meus pais e meus filhos, colateral, irmãos, tios, e até o terceiro grau, né, que é o tio, o quarto grau ou o primo. Então, o primo já estaria incluído aqui. Então, até o terceiro grau, não posso nomear para um cargo em comissão. E também não pode ser designações recíprocas. O que é isso? Eu combino com o meu amigo servidor, sou muito amigo dele, lá na repartição, que ele vai nomear a minha irmã e eu vou nomear a tia dele. Então, isso também não pode. Aí, isso não se aplica aos cargos políticos. E aqui, a remuneração dos agentes públicos é bem simples. São nomes diferentes para a mesma coisa, né? É o dinheiro que se recebe por aquela função, por aquela atividade que se foi feita. Só tem nomes diferentes, mas é o dinheiro que foi recebido pela atividade que foi desempenhada. Então, vou começar pela letra C. Os empregados públicos, que são aqueles regidos pela CLT, eles recebem salário, da mesma forma como os trabalhadores que estão aí, né, na rua. E se essa remuneração for quando a pessoa estiver aposentada, ela se aposentou. Agora ela não recebe mais salário, ela recebe os proventos, a aposentadoria dela. Se esse dinheiro for decorrente de uma pensão, né, o marido morreu, deixar a pensão para ela. Isso não é mais o salário do marido. O salário do marido vai ser o nome do quê? Vai ser o nome de pensão. E o vencimento, essa relacionada à remuneração dos servidores, eu comecei do meio para baixo, né? A remuneração dos servidores, composto pelo vencimento base mais as vantagens pecuniárias estabelecidas em lei. E o subsídio é o valor que os agentes políticos recebem, né? Então, o que ele define, né? Subsídio é uma parcela fixada em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória. É uma modalidade de remuneração dos agentes políticos e para alguns servidores públicos de carreira. Foi essa a minha parte, pessoal. Agora temos a continuação com o último pedaço da aula. Pessoal, para não ficar assim compartilhando o vídeo o vídeo do Luiz, eu acho que eu vou colocar o link, né? E aí vocês assistem, fica até melhor do que ficar reproduzindo, tá bom? Como tá no chat, a Alexandra colocou, né? E eu vou, enfim, eu vou colocar aqui no grupo, aí vocês assistem, tá certo? Foi excelente. Vocês querem tirar mais alguma dúvida? Porque se for o caso, eu posso tirar aqui com vocês. Foi excelente, viu? Quem assistiu a aula aí, a minha de exercício, essa aqui de revisão, tem um material, não vai ter dificuldades aí na prova, tá certo? Então, deixa eu parar aqui a gravação.